Ei, se você morre de medo de mol, se arrepia todinho ou se descabela só de ouvir falar em mol, Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio. você chegou ao lugar certo. Vem, Conquinha, que eu vou te mostrar que não precisa ter medo do mol. Eu vou te mostrar o que danado é esse mol e que, gente, não é nada demais. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai resolver esse problema desse mol. Vamos lá! Seguinte, galera, para você não ser mais essa pessoa aí se descabelando por causa de mol, vamos ver o que é o mol? Galera, é a coisa mais simples do mundo. Antes de a gente chegar lá no mol, deixa eu dar alguns exemplos de coisa que nós falamos no nosso dia a dia e que a gente usa de uma maneira bem de boa, todo mundo já está acostumado. Daqui a pouco vocês vão estar assim com o mol também. Vê, imagina que eu tivesse aí 10 laranjas. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, gente, eu tenho uma dezena de laranjas, todo mundo iria entender que eu tenho 10 laranjas, certo? Ou então aqui, eu tenho 12 ovos. Se eu chegasse e dissesse, galera, eu tô com uma dúzia de ovos, todo mundo também iria entender. Por quê? Uma dezena é um conjunto com 10 unidades. Uma dúzia é um conjunto com 12 unidades. Quando a gente fala de um mol, agora chegamos lá, chegamos no conceito. Gente, quando a gente fala de um mol, é um conjunto, sendo que é um conjunto com uma quantidade absurdamente grande de unidades. Um mol é um conjunto com 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Vamos arredondar para ficar mais fácil. 6 vezes 10 a 23 unidades. Quando eu digo para vocês que eu tenho um mol de alguma coisa, é porque eu tenho 6 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa. Gente, tu parou para pensar que número grande é esse? É um 6 acompanhado de 23 zerinhos atrás deles, ou seja, é um número muito, muito grande, gente. Parasse para pensar que se fosse assim, ó, 6 vezes 10 ao cubo seria 6.000. Se fosse 6 vezes 10 à sexta, seria 6 milhões. Se fosse 6 vezes 10 à nona, seria 6 bilhões. Se a gente continuar aí até chegar em 6 vezes 10 a 23, vai dar um número absurdamente grande. E é justamente isso que é um mol. É um conjunto de 6 vezes 10 a 23 unidades, ou seja, é um conjunto com muitas unidades. E tu pode usar isso para quê? Para qualquer coisa que você quiser. Assim como você usa uma dezena, uma dúzia, uma centena, para qualquer coisa que você tenha, um mol também você pode utilizar. Por exemplo, imagina que aqui eu tivesse 6 vezes 10 a 23 bananas. Uma quantidade bem grande de banana, né? Mas imagina que eu tivesse aí, eu gosto muito de banana, vai que eu tivesse 6 vezes 10 a 23 bananas. A gente teria um mol de bananas, beleza? Ou então aqui, imagina que eu tivesse 6 vezes 10 a 23 minionzinhos no meu pé do ouvido. Eu poderia dizer para vocês que eu tenho um mol de minions. Pegaram? E agora eu vou falar para vocês de um sonho. Posso sonhar? Deixa eu sonhar com vocês. Se eu receber aqui um mol de likes, gente, como eu queria receber um mol de likes, ou seja, 6 vezes 10 a 23 likes. Aproveita aí, se tu não deixou teu like, deixa agora, contribui de um em um, quem sabe eu não chego lá no meu mol de likes. E, já que é para sonhar, vou sonhar ainda mais alto. Galera, meu sonho super ultra master. Se eu tivesse, abrisse lá minha conta e tivesse um mol de reais na minha conta. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Não custa sonhar, né? Vai que, sendo professora, eu consiga atingir isso, quem sabe. Vou continuar trabalhando aqui para conseguir chegar lá no meu mol de reais. Mas, gente, falando sério, esse é o conceito de mol, entenderam, né? Um mol é um conjunto de 6 vezes 10 a 23 unidades que serve para qualquer coisa que você queira. É só você especificar. Assim como, quando a gente fala que tem uma dúzia, a gente tem que dizer uma dúzia de alguma coisa, para mol é a mesma coisa. Por exemplo, se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, gente, vocês sabiam que eu tenho uma dúzia? Vocês iam dizer, sim, doido, é uma dúzia de quê? Eu precisaria complementar. A mesma coisa é para mol, cuidado só com isso, não é só dizer, eu tenho 5 mols. 5 mols de quê? Beleza? E aí, desde que você especifique, você pode usar para qualquer coisa. Agora, logicamente, o mol é uma grandeza importante para a química, né? Na química a gente vai usar muito, e depois eu vou até mostrar para vocês qual é a importância desse mol. Sendo que nesse vídeo eu só queria desmistificar o conceito de mol. Eu queria que tu perdesse o medo do mol, eu só queria explicar o que é um mol. Em outro a gente aplica, vocês vão ver a importância do mol na química. Agora, na química a gente fala muito o mol de átomos, o mol de moléculas, o mol de íons. Por exemplo, aqui nessa imagem da esquerda eu tenho um átomozinho de ferro. Imagina que nessa imagem da direita eu tivesse 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, gente, eu poderia dizer para vocês que aqui eu tenho um mol
de átomos de ferro. Repararam aí como ficou? Se eu tivesse 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, eu ia dizer que eu tenho 1 mol de átomos de ferro. Repara que eu disse 1 mol de quê? De átomos de ferro, beleza? E só para deixar bem consolidado, para eu ter certeza que você entendeu tudo, vamos aplicar isso numa questão de vestibular que caiu, cobrando apenas o conceito de mol. A questão dizia assim, ó. No estudo Perspectivas de População Mundial, divulgado em junho deste ano, a Organização das Nações Unidas, ONU, informou que a população do planeta Terra atingiu 7,2 bilhões de pessoas. Quantos mols de pessoas aproximadamente habitam a Terra? Então, o que ele fez? Ele nos deu um número e ele nos pede para dizer esse número corresponde a quantos mols. Seria mais ou menos a ideia como se fosse assim. Imagina, gente, que eu dissesse para vocês que eu tenho 36 ovos e perguntasse quantas dúzias de ovos eu tenho. Como eu sei que uma dúzia de ovo corresponde a 12 ovos, se eu tivesse 36 ovos, isso seriam quantas dúzias, beleza? A mesma ideia é aqui. Sendo que se eu tivesse 1 mol de pessoas, eu teria um total de 6 vezes 10 a 23 pessoas. Aí eu quero saber quantos mols de pessoas eu tenho, sabendo que eu tenho uma quantidade de 7,2 bilhões de pessoas. 7,2 bilhões vai ficar assim, ó. Lembra que a gente já conversou. 1000 é 10 ao cubo, milhão é 10 à sexta, bilhão é 10 à nona. Então, 7,2 bilhões vai ser 7,2 vezes 10 à nona pessoas. E agora, galera, a gente é só resolver essa regrinha de 3, dá para eu simplificar aqui. 7,2 por 6 vai dar 1,2. Cruzando vai ficar 10 elevado a 23 vezes x igual a 1,2 vezes 10 a 9. Se eu passar esse 10 a 23 dividindo, 1,2 vezes 10 a nona dividido por 10 a 23. Repete aqui 1,2 e divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Repito a base 10 e vou subtrair os expoentes, que vai ficar 9 menos 23, que vai dar menos 14. A unidade é isso aqui, ó, mol de pessoas. Então, no final das contas, a gente sabe que 7,2 bilhões de pessoas corresponde a 1,2 vezes 10 a menos 14 mol de pessoas, que isso tá na letra E. Isso daí, gente, foi uma aplicação direta do nosso conceito de mol. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, hein? Lembra do nosso combinado, me ajuda a chegar em 1 mol de likes. Em outro vídeo, a gente vê a importância do mol na química e aplicações disso tudo. Beijo pra vocês, espero que tenham curtido. Até o próximo. Tchau, tchau.